Super Choque é um dos heróis mais legais que a gente podia assistir lá no Bom Dia e Companhia. Fight the criminal, chase the bad guys, save the world, fly to the sky. Half kid, I'm amazing. A popularidade do herói se deu porque o jovem Virgil Hawkins era um herói que tinha problemas reais, e diversos episódios da animação traziam temas mais complexos. O Super Choque é originalmente um herói das histórias em quadrinhos da Milestone Media, que era distribuída pela DC. A ligação entre a Milestone e a DC fez com que, na série animada do Super Choque, a gente pudesse acompanhar a participação de diversos heróis do universo da DC. E de todos os crossovers que aconteceram, o mais importante é quando o Super Choque se encontra com a Liga da Justiça. O episódio Sua Própria Liga começa com uma explosão cósmica atingindo a torre de vigilância da Liga da Justiça. Essa explosão faz com que a torre perca sua energia e agora ela vai cair na Terra. Logo nesse comecinho a gente percebe que na torre de vigilância a gente tem o Batman, o Caçador de Marte, a Mulher Gavião e o Flash. E especificamente nesse episódio a gente não vai ter a participação nem da Mulher Maravilha e nem do Superman. Eu acho curioso também que nesse episódio de Super Choque a gente vê umas criaturas dentro da Torre da Liga e esse tipo de coisa a gente não viu na série da própria Liga da Justiça. São algumas criaturas exóticas e dentre essas criaturas está o último pedaço do Brainiac, aquele inimigo clássico do Superman. Essa explosão cósmica que atingiu a torre de vigilância, além de tirá-la da órbita, abre uma pequena brecha para que o Brainiac possa escapar para os computadores da Liga da Justiça. Na Terra, o Super Choque e o Guia estão no seu trabalho normal contra os seus vilões normais. E o Super Choque é um herói bem urbano, então ele tem vilões com superpoderes, que são os meta-humanos, mas não são aqueles superpoderes capazes de destruir o mundo. São vilões urbanos que fazem coisas, entre aspas, comuns. Então, quando o Super Choque e o Guia estão lá lutando contra aquela gangue de vilões, aparece a Liga da Justiça. E, obviamente, a Liga da Justiça, sendo a mais poderosa força de heróis da Terra, derrota esses vilões comuns rapidinho e pedem a ajuda do Virgil lá na Torre de Vigilância. Super Choque e o Guia vão para a Torre da Liga porque, na verdade, a Liga da Justiça precisa de uma bateria. Uma bateria que vá colocar a torre de vigilância de volta à sua órbita normal. E bem, o Super Choque tem poderes elétricos e isso é relativamente fácil para ele, então ele faz de boa, salva o dia da Liga. Só que antes dos garotos poderem voltar para a Terra, a Liga recebe um pedido de ajuda porque um asteroide vai colidir com um outro planeta que não é a Terra. Então eles precisam ir rápido, precisam estudos e Super Choque e Guia acabam ficando na torre de vigilância sozinhos. E bem, o Brainiac é um vilão muito ardiloso. Na série animada do Superman, ele já tinha feito seus estragos. Inclusive, ele é o responsável pela destruição do povo kryptoniano. Vale lembrar que Liga da Justiça é uma continuação tanto da série animada do Batman quanto da série animada do Superman. E logo nos dois primeiros episódios da série animada do Superman, a gente descobre lá os planos de Brainiac para erradicar os kryptonianos. Basicamente, o Brainiac é uma inteligência artificial geral. Ele controla todos os sistemas de internet possíveis, mais ou menos o que o Ultron queria ser lá nos Vingadores. Aquela explosão que acontece lá no início do episódio deu uma brecha para aquele último fragmento do Brainiac poder escapar. E como a Liga saiu, o que impedia o Brainiac de ir para o mundo era apenas o Super Choque e o Guia. E aqui cabe o destaque: o Super Choque tem os seus poderes elétricos, mas o Gear é um sidekick sem tantas habilidades físicas. Só que ele é muito inteligente. Ele é basicamente um hacker que às vezes também vai no campo de batalha contra os vilões. Então, mesmo o Brainiac conseguindo tomar ali os computadores da Liga, o Gear consegue dar um jeito de que o Brainiac não consiga capturar nem ele e nem o Super Choque. O Super Choque e o Gear conseguem escapar e ele faz uma ligação para a Liga da Justiça, mandando que eles voltem para a Torre de Vigilância. Isso acontece porque o chamado que a Liga recebeu, na verdade, era um trote do Brainiac. E como o Gear é muito da tecnologia, quando o Brainiac estava fazendo seus uploads para os computadores da Liga,
ele tem uma sacada bem legal. Ele começa a baixar a música. Na verdade, ele começa a baixar várias versões da mesma música, como o episódio deixa bem claro. Fazer download dessa música bilhões de vezes vai tomar a memória da estação. Brainiac vai dar pane, igual o meu computador quando tento fazer coisas demais com ele de uma só vez. E isso atrapalha os downloads lá do Brainiac, porque, bem, essa animação se passa lá nos anos 2000 e nos anos 2000 a gente não tinha computadores com tanta memória assim. Então, era como se você estivesse tentando baixar aí no seu computador várias coisas de uma única vez. Vai travar. E é o que acontece com o Brainiac. Ele trava. E com o Brainiac travando, o Super Choque é capaz de absorver toda a energia da torre de vigilância. Aí computadores sem energia não funcionam. E aí o Brainiac, depois disso, é desligado. Só que, meus amigos, o Brainiac é malaco. Ele é um vírus de computador muito difícil de ser derrotado. E o segundo episódio dessa saga começa mostrando que o Brainiac, na verdade, não estava morto. Porque a mochila do Gear, que nada mais é do que um computador, deu uma pequena brecha e o Brainiac escapou por ela. Quando a Liga descobre que o Brainiac poderia ter fugido, eles vão até o Gear ver o computador dele, a mochila. E a partir daí, toda a Liga começa a ser controlada pelo Brainiac. Começando pelo Flash, que foi o garoto recado. E aí, como o Flash foi o primeiro a ser capturado, ele é muito rápido, ele conseguiu instalar um dispositivo de controle mental em todos os outros membros da Liga. Esse dispositivo de controle mental funciona para todos, menos para o Super Choque devido ao seu campo eletromagnético. Com a Liga controlada, o único empecilho para o Brainiac conseguir os seus objetivos era agora o Super Choque. E é por isso que o Brainiac ordena que a Liga da Justiça pegue-o. Obviamente, a Liga sendo controlada não está com todo o seu potencial e o Super Choque consegue fritar aquele dispositivo de controle mental de todos, menos o Lanterna Verde, porque o Lanterna Verde de fato tem mais força do que o Super Choque. Só que a Mulher Gavião, com toda uma delicadeza, apaga o Lanterna Verde e aí o Virgil consegue retirar o dispositivo. Pode remover o circuito agora, garoto. Uma característica bem interessante do Brainiac é que sempre ele tenta absorver todo o conhecimento dos planetas que ele destrói. E o objetivo dele nesse pequeno arco é exatamente isso. Por isso ele constrói toda uma cabeça gigante que tem olhos gigantes que digitaliza toda a informação. E aí ele começa o processo de digitalização das informações do planeta Terra. Então, com a Liga de volta, a Liga vai diretamente até essa cabeça gigante que fica flutuando para deter o Brainiac. Todos menos o Super Choque, porque o Super Choque é amigo do Gear e isso poderia afetar ele na hora de tomar alguma decisão. E aqui vale lembrar que o Caçador de Marte, quando estava sendo controlado, tentou falar com o Gear e o Gear só repetiu uma palavra que era controle. A mesma palavra que o Gear falou antes para o Super Choque. E quando o Caçador de Marte fala isso pro Super Choque, ele guarda aquilo na memória e meio que no estalo do protagonista, ele se lembra que a mochila tem um controle. E se um computador, uma televisão tem um controle, obviamente esse controle serve para desligá-lo. E é basicamente esse o plano. E ele pega o controle rapidamente, vai até o Brainiac e quando chega lá ele diz pro Batman: "Olha, eu tenho um plano. A mochila tem um controle, é só a gente chegar perto o suficiente para desligá-la." E bem, é basicamente isso que acontece. O Batman explode uma porta lá, o Super Choque e o Batman entram na sala, são capturados pelo Brainiac. O Brainiac pega o controle, só que num tiro de sorte, o Super Choque consegue apertar o botão de desligar da mochila. Com o computador desligado, o Brainiac fica preso. Aparentemente, o Brainiac não tinha feito seu upload para a nuvem e quando o computador desligou, ele acabou morrendo. Como o desenho do Super Choque é canônico no universo da Liga da Justiça, vide que a Liga aparece nesse episódio, mas existe um episódio de Liga da Justiça que o Super Choque aparece, então é de se pensar que o Brainiac não foi derrotado, porque o Brainiac aparece futuramente em Liga da Justiça novamente. E bem, esse episódio ele não é o suprassumo dos roteiros, mas é muito nostálgico poder ver tanto o Super Choque quanto a Liga da Justiça e ainda mais os dois trabalhando juntos. E quando eu peguei aqui para assistir o Super Choque, eu me relembrei de episódios que são tecnicamente melhores do que esse, que são episódios que fizeram com que o Super Choque fosse um desenho muito popular no Brasil. O Super Choque é bastante admirado pela sua personalidade carismática.
Ele tem um quesinho ali de Homem-Aranha, de ser um herói mais popular, de ter uma proximidade com o que as pessoas passam, exceto pelo fato dele ter poderes. Porque, tirando o fato dele ter poderes, ele lida com problemas do mundo real. Tem episódio que fala sobre armas nas escolas, tem episódios que falam sobre drogas, sobre preconceito. E ele, além de tudo, além de ser um herói super carismático, ele ainda é muito representativo para toda uma parcela do público. E por isso que a animação é muito bem quista, principalmente aqui no Brasil. Mas e você, gosta do Super Choque? Lembra dos episódios de Super Choque? Qual o episódio de Super Choque mais te marcou? Deixe aí nos comentários e até o próximo vídeo.